Vamos lá. Sétimo ano, semana 5. Então, aqui, ó, unidade temática, organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Então, a gente vai falar sobre a dominação da Europa aqui na América, né? Colonização dos portugueses, dos espanhóis, etc. Os objetos de conhecimento, a conquista da América, as formas de organização política dos indígenas europeus, conflitos, dominação e conciliação. Então, a gente vai entender como que os portugueses chegaram aqui. Eles já chegaram escravizando os indígenas, vocês chegaram fazendo acordo com eles. Só lembrando que os indígenas não falavam português, tá? Então a comunicação, obviamente, não era tão simples. Aqui a habilidade, né, que vocês teriam que desenvolver. Mas isso aqui é mais para o professor. Analisar os diferentes impactos da conquista europeia na América para as populações ameríndias e identificar as formas de resistência, com destaque para a ação dos distintos grupos indígenas que povoaram Minas Gerais e o Brasil. Então a gente vai focar mais aqui no estado nosso, tá? Em Minas Gerais. E também vai falar um pouco sobre o Brasil, né? O conteúdo relacional, a organização das sociedades americanas, a época da conquista, o encontro entre dois mundos, relações e conflitos culturais. Então, por que a gente fala dois mundos, né? Porque os europeus, eles tinham hábitos de vida muito diferentes dos indígenas aqui na América, né? Primeiro eles vestiam roupas, eles tinham hábitos de, como que eu posso falar, mais urbanos, né? Enquanto os indígenas viviam nas florestas. Os indígenas também viviam da caça e da pesca e da coleta de alguns frutos e tudo mais. E também faziam hortas, né? Enquanto os europeus viviam em cidades. Então é um choque cultural você encontrar pessoas que vivem de uma maneira muito diferente da sua. Primeiras formas de exploração e organização do trabalho. Então, como que os portugueses começaram a retirar as riquezas aqui do país, né? No caso, era colônia na época. Consequências das conquistas para os povos nativos da América. As diferentes formas de resistência dos colonizados. Os impactos para os indígenas da dominação portuguesa no território que hoje se forma o Brasil. Então, até hoje, a gente tem indígenas, tá? No território brasileiro. Possivelmente, vocês nunca viram um indígena, né? Porque nessas áreas que a gente mora hoje, que é aqui em Minas Gerais, a maior parte dos indígenas foram mortos, né? Ou foram expulsos das suas terras. Né? Então, hoje em dia, os indígenas concentram mais em territórios que os portugueses não exploraram tanto, que é a região amazônica, a região ali do Mato Grosso. Vou mostrar o mapa para vocês aqui, ó. Tá vendo? Mapa, territórios indígenas. Para vocês terem uma noção aonde os indígenas estão presentes ainda no território, né? Obviamente tem algumas tribos que povoam, por exemplo, aqui em Minas ou em outros lugares, tá? Mas só que são pequenas tribos, não são grandes, né? A gente vê mais nesses lugares aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês no mapa, ó. Então aqui tem um mapinha, né? Esse mapinha tem alguns territórios indígenas. Então a gente pode perceber que em Minas Gerais tem alguns territórios, tá vendo? Aqui, um pouco mais no sul também tem. Mas só que a concentração tá mais aqui, ó. Mato Grosso do Sul, ó, tá vendo? Aqui, no Mato Grosso, no Pará, que é esse território aqui, ó. No Amapá, Roraima, Acre e no Amazonas. O Amazonas é a maior parte, ó. A maior parte dos indígenas tá aqui no Amazonas. Então a gente vê alguns aqui, algumas tribos, por exemplo, em terras indígenas que tem aqui em Tocantins, algumas aqui no a Piauí não tem, Maranhão. Então a gente vê algumas tribos indígenas também no Nordeste, mas só que são poucas, tá vendo? Na Bahia, aqui no Sul, ó, são pouquíssimas, tá vendo? Tribos indígenas. Em São Paulo tem algumas, às vezes no litoral, no Rio de Janeiro também. Então a gente vê poucas tribos indígenas no Sudeste, né? Qual que é o Sudeste? O Sudeste é Minas Gerais aqui, ó, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Aqui é o Sudeste. Então você vê poucas. No Sul também. No Nordeste também não tanto. A concentração mesmo das áreas indígenas está
aqui no norte, tá? No Pará, Amazonas, Acre, Amapá e outros estados aqui, né? Roraima. Então a gente pode ver que as tribos indígenas estão mais concentradas nessas áreas aqui do que aqui, próximas do litoral, tá? Ah, professor, mas por que que é assim hoje em dia? Porque a maior parte das terras indígenas, elas são concentradas onde os portugueses não tiveram tanto acesso. Eles não exploraram tanto, né? Então são regiões assim de mata mais fechada, que tem recursos, por exemplo, rio, lagos e tudo mais, onde os indígenas conseguiram se refugiar, né? Muitas tribos se refugiaram nesses territórios. E aqui também, ó, nessa parte que aqui a gente não encontra tanto, ó, as tribos indígenas, é onde passa o rio Amazonas, tá? Então você vê aqui que onde os portugueses tiveram acesso ao rio Amazonas, também você vê a falta, né, desses territórios indígenas. Você vê a maior concentração, assim, próxima fronteira do Brasil, ó. Tá vendo? Que eles estão mais alinhados aqui, ó, com essa parte aqui onde eu estou passando a lupa aqui, ó, a setinha do mouse. Então é isso que a gente vai estudar hoje. Vamos lá, apresentação. Quando portugueses e espanhóis chegaram à América, trouxeram consigo a Igreja Católica, representados pelos padres e mais tarde pelos jesuítas. A catequização dos colonos e dos indígenas foi uma maneira de sobrepor a cultura católica ibérica sobre o novo território, demarcando o poder que a religião tem sobre os conquistados. Então, quando os primeiros portugueses chegaram aqui, eles chegaram com os padres. Tanto é que tem um quadro famoso da primeira missa celebrada no Brasil, né? Primeira missa celebrada no Brasil. Que foi lá em Porto Seguro, na Bahia, no sul da Bahia. Esse quadro aqui, ó. Certo? Então, se não me engano, foi o padre José de Anchieta, que foi um dos primeiros a chegarem aqui. Se eu não estou enganado, foi ele. Mas depois eu vou dar uma pesquisada melhor. E a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi erguer uma cruz, né? Para representar aqui a Igreja Católica. E os conquistadores estavam aqui em volta, né? E os indígenas estavam observando porque não sabiam o que estava acontecendo, né? Para eles era uma novidade, são pessoas assim que eles nunca tiveram contato na vida deles. Para compreendermos essa dominação, precisamos relembrar um pouco do conceito de reforma protestante. No século XVI, o monge agostiniano Martinho Lutero, ao protestar contra as ideias da Igreja Católica, que ele considerava injustas, acabou gerando uma série de novas igrejas cristãs, que traziam uma nova visão do cristianismo, de cristianismo diferente do catolicismo, como, por exemplo, a tradução da Bíblia do latim para línguas locais, a proibição de adoração de imagens e a compreensão de que obras terrenas facilitariam a salvação. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: o Martinho Lutero ele foi uma das primeiras pessoas a pensar a igreja de uma forma diferente. Então pensa bem, lá na Idade Média, antes das navegações, as pessoas iam para a missa e o padre celebrava em latim. Vocês acham que as pessoas entendiam alguma coisa que o padre estava falando? Não. Não entendiam nada. Até há pouco tempo no Brasil também as missas eram celebradas em latim. Então o que acontece? A população não sabia o que o padre estava falando. E a Bíblia também, ela não era escrita na língua local, por exemplo. Se você fosse um português, lá na Europa, a Bíblia não estaria escrita na sua língua. Ela estaria escrita em latim também. Então o que o Martinho Lutero fez? Ele fez a tradução da Bíblia. Então várias pessoas tiveram acesso a ela e viram que a Igreja Católica estava fazendo coisas que não estavam escritas na Bíblia. Não era uma palavra de Deus, digamos assim, né, que estava escrita ali. Então a Igreja acabou o quê? Fazendo várias leis que não são de acordo com a Bíblia, né, de acordo com o ensinamento ali do livro. E também eles estavam explorando as pessoas, né? Acabava que condenava, por exemplo, as pessoas à fogueira, os padres também cometiam alguns crimes, entre aspas, né? Vendendo lugar no céu
Então imagina, você chegava lá na igreja, ó, padre, eu sou um pecador, tal, mas só que você tem muito dinheiro. Daí o que você falava pro padre? Falava, vende um lugar no céu para mim. Daí o padre ia lá e vendia, certo? Então a pessoa comprava um lugar no céu. E isso não está escrito na Bíblia que você pode comprar um lugar no céu, né? Então as pessoas começaram a ver a Igreja Católica como uma instituição que enganava as pessoas. E isso fez com que surgissem outras igrejas, que são as igrejas protestantes, que hoje vocês conhecem como igrejas evangélicas, tá? Por exemplo, quando você entra numa igreja evangélica, você não vai ver nenhum santo, tipo Santo Antônio, São Francisco e tudo mais. Por quê? Porque para a igreja protestante, o único a única divindade que pode ser reverenciada, né, que pode ser cultuada para você rezar e tudo mais, é Deus, é um único Deus. E Jesus Cristo, né, que se autoproclamou filho dele, né, e disse também que todos nós somos filhos dele e tudo mais. Então, acabou que os ensinamentos da Bíblia acabaram passando por outras pessoas que inauguraram outros tipos de igreja, né? E hoje em dia as igrejas protestantes são diversas, né? A gente tem, só no Brasil aqui deve ter mais de 10 tipos de igreja protestante. Tem Assembleia de Deus, Quadrangular, Presbiteriana, e assim vai, né? São todas igrejas que não têm os mesmos cultos que a Igreja Católica, né? Como resposta a essa multiplicação de igrejas, a Igreja Católica realiza a chamada Contra-Reforma. Em 1545 a 1563, o Papa Paulo III organizou o Concílio de Trento. Isso aqui é importante. Ó. O que é esse Concílio de Trento? É uma reunião entre todos os membros da igreja para discutir algumas coisas, com o objetivo de criar estratégia para ampliar novamente o domínio religioso católico e frear as novas igrejas. Então a igreja católica estava perdendo devotos, né? Perdendo as pessoas que acreditavam nela e iam para e colaboravam com a igreja mesmo, né? Com dízimo, com algumas obras de caridade, etc. Dentre outras medidas, o Conselho decidiu criar o Index. É um catálogo que tinha livros proibidos de serem lidos por irem contra as ideias da igreja. Então a igreja começou a proibir as pessoas de lerem alguns tipos de livro, né? Professor, mas que livro era esse? São livros assim que falavam, entre aspas, mal da Igreja Católica. Então, por exemplo, um livro de Lutero, de Calvino e tudo mais, que falava que a igreja estava errada, que a Igreja Católica roubava as pessoas, entre aspas, que os padres normalmente eles manipulavam as pessoas e tudo mais. Todos esses livros foram proibidos, tá? E outros livros também que falavam sobre ciência. Por exemplo, Galileu Galilei, né, que foi um cientista. Ele falava que a Terra era redonda, só que para a igreja a Terra era plana, certo? Eles tinham convicção que a Terra era plana. Então todo mundo que falava, qualquer cientista que falava que a Terra era redonda, eles poderiam correr risco de morte. Entendeu? Então, várias pessoas foram mortas nessa época do Index. Instituição da Inquisição, aquilo que eu estava falando para vocês, que a pessoa poderia ser morta pela igreja. Um tribunal religioso que julgava os infiéis e aqueles que duvidavam que a igreja pregava, né? Chamados hereges. Então, herege é uma pessoa que não segue os princípios da igreja católica, tá? Aquela pessoa às vezes sem religião, ou tem uma religião diferente e tudo mais. Essas pessoas normalmente eram condenadas pela Igreja Católica. Fora as mulheres também, que eles acusavam de bruxaria, né? E por N motivos acusavam as mulheres de bruxaria. E por último aqui a criação de ordens religiosas que tinham como objetivo levar a palavra de Deus para lugares distantes. Assim foram criados, dentre outras ordens, a Companhia de Jesus, fundado por Santo Inácio de Loyola, e seus membros eram chamados de jesuítas. Então, o que é a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus
eram pessoas ligadas à Igreja Católica, né? Poderiam ser padres, bispos, sacerdotes e tudo mais, que iam para lugares distantes pregar a palavra de Deus. Então, muitos vieram aqui para o Brasil e eles pregavam a palavra principalmente para os indígenas, tá? Então, vários indígenas foram convertidos para a religião católica, muitas vezes forçados, né? Eles foram forçados a se converter. Então, a partir da criação de ordens religiosas, foi que as cortes portuguesa e espanhola passaram a trazer os jesuítas para a América, com o objetivo principal de catequizar. Então, eles queriam fazer o quê aqui? Catequizar os indígenas. Ou seja, ensinar a palavra de Deus para os colonos e os indígenas, considerados pessoas de alma pura e digna de ser salvo. Para realizar os trabalhos nas colônias, os europeus capturavam os indígenas e os utilizavam como trabalho escravo. Quando os jesuítas chegaram à América, proíbem a escravização dos indígenas e travam conflitos contra os colonos. Como saída para a proibição, os europeus intensificaram a busca por mão de obra escravizada na África, o que se reflete em outro problema racial hoje no Brasil. Então, o que acontece? Os jesuítas, eles consideravam os índios como puros, tá? Então, por que eles consideravam os índios como puros? Por causa disso aqui, ó. Por causa desses dois personagens aqui, ó. Vocês já ouviram falar deles na Bíblia? Vocês conhecem a história de Adão e Eva? Ou não? Sim. Então, Adão e Eva são as duas primeiras pessoas a povoarem o planeta, né? Eles são considerados as primeiras criações humanas de Deus. Então, o que acontece? Na Bíblia, no livro Gênesis, fala que Deus criou o homem e a mulher, na sua imagem, semelhança e tudo mais. E que eles tinham uma vida plena, né? Tudo mais, só que eles não poderiam comer a maçã de uma árvore lá. Então, Deus proibiu os dois de comer a maçã. E acabou que eles foram expulsos do paraíso, e esse seria digamos assim, o primeiro pecado da humanidade, né? A desobediência a Deus, né? Então, o que acontece? A história de Adão e Eva é o quê? São duas pessoas que viviam nus, né? Não tinham roupas e tudo mais, viviam na floresta. Então é bem parecido com a vida do indígena, não é? São pessoas que vivem sem roupa, que vivem da coleta e tudo mais, que preservam o meio ambiente, né? Que não chegam lá fazendo cidades, nem destruindo tudo, né? Eles vivem ali de acordo com o ambiente. E isso chamou a atenção dos jesuítas, né? Viram que os índios tinham uma vida bem parecida com que eles tinham contato ali na Bíblia. Então eles consideravam os indígenas como um elo perdido de Adão e Eva, aquelas pessoas ali que são descendentes diretos de Adão e Eva. Então, basicamente é isso. Eles consideravam os índios puros, né? E por isso que eles não poderiam ser escravizados. Para facilitar a catequização dos indígenas, os jesuítas criaram missões jesuíticas, povoados administrados por eles e que tinham o objetivo de reunir índios para serem catequizados. Dessa maneira, eles conseguiam impedir que os índios fossem capturados e escravizados. Então, os jesuítas tiveram um papel importante para que os indígenas não fossem escravizados. E os indígenas ficavam naquela situação difícil, né? Porque se eles não fossem catequizados, provavelmente eles iam virar escravos. Então, muitos se sujeitaram se transformar, em mudar sua religião para a religião católica, e para não ser escravizado, né? Para fugir da perseguição dos outros colonizadores. Na região sul do Brasil, por exemplo, foram criadas várias dessas missões, incluindo a cidade de São José das Missões, que abriga hoje as ruínas de uma missão abandonada. Então a gente pode pegar aqui, ó. São José das Missões. A ruína aqui, ó. Então, onde os jesuítas passavam, eles normalmente faziam algumas igrejas ou montavam ali escolas e mais,
para eles conseguirem passar os ensinamentos católicos para os indígenas, tá? Então isso é uma coisa comum na época. Eles criaram igrejas e tudo mais para eles conseguirem passar mesmo assim os ensinamentos católicos. Era uma coisa comum na época. Em 1750, Portugal e Espanha haviam assinado o Tratado de Madrid, que dividiu o território americano entre duas partes. Isso ocorreu porque os portugueses fizeram expedições para o interior do continente, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, já que por 60 anos as duas coroas estavam sob o domínio da Espanha. Portugueses e espanhóis passaram a demarcar suas posses novamente, mas sem respeitar o território abrigados pelos indígenas. Então eles chegavam em muitas aldeias e acabavam expulsando os indígenas para tomar o território, né? Uma coisa que era comum na época. Em 1753, os índios que viviam na região sul entraram em conflito com os exércitos ibéricos. Os jesuítas lutaram do lado dos índios, mesmo assim não foram capazes de impedir a demarcação, e em 1756 os indígenas se renderam a Portugal, e Portugal expulsou os jesuítas do Brasil. Então, o que acontece? Os jesuítas entraram ali e lutaram a favor dos indígenas, mas acabou que os próprios jesuítas foram expulsos pelos portugueses da colônia, né? Porque, entre aspas, eles estavam atrapalhando o processo de colonização aqui. Então, o que dá para tirar desse texto? Primeira coisa, qual que era a função dos jesuítas? Era catequizar as pessoas, os indígenas e os colonos. Segunda coisa, os indígenas, a princípio, eles serviam como mão de obra para os portugueses. Por quê? Eles precisavam tirar madeira, alguns lugares tinham ouro, então eles precisavam de mão de obra para extrair o ouro. E foi a mão de obra que os portugueses encontraram logo de cara. E os indígenas, eles não tinham armamento, né, como os portugueses tinham, que é a pólvora, a canhão, mosquete, né, são as armas que eles utilizavam na época. Os indígenas só tinham arco e flecha, então os confrontos eram muito desiguais, porque os portugueses dominavam já o uso de armas, né, enquanto os indígenas somente o arco e flecha, que era o armamento principal. Então, as lutas que foram travadas entre portugueses e indígenas foram muito intensas, né? Porque, obviamente, os indígenas não queriam ser escravizados, né? Eles não queriam trabalhar forçados. Então, vários fugiram, vários suicidaram, vários morreram também das doenças que os portugueses trouxeram. Então, foi um processo, assim, bem doloroso para as populações indígenas, né? Que milhares morreram nessa parte aí da história do Brasil. Alguma dúvida sobre o texto ou tá tranquilo? Tô tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Se vocês tiverem dúvida também é só falar, tá, gente? Ah, tô com dúvida nisso, não entendi tal coisa. É só comentar aí que eu tento explicar melhor. Então vamos lá, número 1 aqui, ó. O FRJ, o FJF, é Juiz de Fora a questão. Ó. Quando chega a época do amanho da terra e da sementeira, o padre dá a cada índio 2 ou 3 jantas de boi para o tamanho da roça. Pois o padre chegou a um índio que lhe parecia ser mais aplicado, que tinha ele feito 2 bois, que o padre tinha lhe emprestado. O coitado está com fome, desatrela o zebruno e o abate. Desta maneira, o pobre boi do arado virou fumaça num único almoço. Aos europeus isto parecia incrível, mas aqui entre nós é a pura verdade, que os índios deixam estragar as espigas de milho maduras e amarelas, se os padres não os ameaçam expressamente com 24 pancadas de sova como castigo. Castigar dessa maneira paternal tem um resultado extraordinário. Também entre os bárbaros mais selvagens, de sorte que nos amam de verdade como os filhos aos pais. Então aqui, ó. A passagem acima refere ao trabalho que os jesuítas desenvolveram junto aos índios no Brasil, nos séculos XVI e XVII. Sobre essa relação entre índios e jesuítas, respondo. Como os indígenas eram tratados pelos jesuítas? Então olha aqui, ó. Dessa maneira, o pobre boi foi tal, e está falando aqui que
os jesuítas deram um boi, né, para os índios se alimentarem. Aos europeus isso parecia incrível, mas aqui entre nós é a pura verdade, que os índios deixam estragar as espigas de milho, maduras e amarelas, se os padres não os ameaçarem expressamente com 24 pancadas. Então, obviamente, ameaçar uma pessoa para fazer alguma coisa não é uma coisa boa, né? Os indígenas não eram tratados bem nem pelos jesuítas, tá? Eles meio que eram forçados a seguir ali a religião católica. Então, não foi uma coisa boazinha, os jesuítas são bonzinhos e tudo mais. Não foi bem assim, tá? Como os indígenas eram tratados pelos jesuítas, então? Eles tratavam bem ou mal os indígenas? Mal. Mal. Então a gente pode colocar assim, ó. Os jesuítas tratavam os indígenas como traços inferiores, pois muitas vezes aplicavam castigos. Aqui, ó, segundo o texto, aos índios que os desrespeitavam. Quando o índio, por exemplo, desrespeitava um padre jesuíta, normalmente ele era castigado, tá? Porque o texto diz que o castigo era feito de maneira paternal. E aí? Por exemplo, quando os seus pais, não sei se acontece isso com vocês, mas vocês já tomam umas palmadas na bunda aí, o que o seu pai ou sua mãe que te bateu, ele quer o seu bem ou quer seu mal? O bem. É o bem. Então, o ato de bater, nesse caso, é como a gente fala hoje em dia, que é o ato de educar, né? Por exemplo, você fez uma coisa errada, sua mãe pega uma sandália lá e taca na bunda sua. Então, ela quer expressar a raiva dela de você ter feito alguma coisa. Ela não vai te espancar a ponto de mandar você para o hospital, né? Mas hoje em dia você não precisa disso, né? É só conversar com a pessoa, falar, você não fez seu filho, sei lá, sua filha. Chega lá e fala assim, você fez uma coisa errada, eu não gostei e acabou. Não precisa nem bater, né? Então, esse castigo paternal aí que o texto está falando é que os jesuítas davam um castigo para os indígenas aprender a fazer alguma função, né? Querendo ou Professor, não, isso não é bom. Pode falar. mas quando é criança, toma, né? Então, bater nunca é a melhor forma de educar. Daí você não vai respeitar, você vai ter medo. Tem diferença grande. Por exemplo, vamos imaginar que lá na escola tem um colega seu que sempre te bate. Você vai ter respeito por ele ou você vai ter medo? E aí? Eu tenho medo. Você vai ter medo? Eu vou ter Agora, raiva, vou ou espancar vai ele. ter, vai ter raiva, vai ter medo, vai dar vontade de revidar. Então são coisas ruins. Agora, vamos colocar aí uma pessoa que Vai fazer vocês. botar um palmo de língua pra fora. Agora vamos pensar numa pessoa assim que vocês respeitam, sei lá, alguma pessoa da Os família pais? suas. Ou os pais, ou, sei lá, um diretor da escola e tudo mais. Ele não vai bater em você. O diretor nunca bateu em ninguém. Mas você respeita ele. Se o diretor chegar em você e falar, olha, você fez uma coisa errada, não pode fazer isso, tudo mais, que eu vou chamar seus pais aqui para conversar. Ele não tá batendo em você. Ele só tá te falando o que você fez de errado. Mas se ele chamar nossos pais, né, ele vai apanhar do mesmo jeito. Não, mas ele não quer que seus pais batem em vocês. Ele quer que vocês façam a coisa certa. Entendeu? Antigamente, não sei se vocês sabem disso, se seus pais contam para vocês. Antigamente, os professores batiam nos alunos. Vocês sabiam disso? Sabia. Sim. Não sabia, não? Eu vou Eu mostrar para sabia. vocês aqui, ó. Você já ouviu falar disso aqui, ó? O Toma. professor olhadão batendo na luz. Tá vendo? Parece uma colher de pau, não parece? Ó? Régua também eles batia. Régua. Entendeu? Eles pegavam esse instrumento aqui, ó,
e batia na mão do aluno que fizesse bagunça ou que respondesse, às vezes, errado algum exercício, eles batiam na mão, entendeu? Sim, vergonha. Eles batiam na mão do aluno. E se o professor chamasse os pais para conversar, daí eu apanhava com o professor e apanhava em casa de novo, entendeu? E é uma coisa que vem da onde, ó? Olha da onde que vem essa palmatória. Olha que coisa absurda, ó. Vem da escravidão, ó. Ó, tá vendo? O dono de escravo aqui, ó, que tem a sapataria, ó, se o escravo faz alguma coisa errada, o que que ele faz? Ele sofre uma punição, bate na pessoa. Então, o que que acontece? Hoje em dia, na escola, a educação mudou muito. Então, a gente sabe que bater, a dor física, não faz a pessoa mudar. Não faz a pessoa mudar. Mas, às vezes, uma conversa faz. Agora, bater nunca faz, porque você vai ficar com raiva. Por exemplo, imagina um professor bater em você na frente de todos os seus colegas. Se o professor me bater, eu ia fazer esquivo. Mas o que acontece é o seguinte, se um professor bater no aluno, o professor não vai ser mais respeitado, ele vai ser temido. As pessoas vão ter medo dele. Não vai ser respeito mais. Entendeu? Qual que é a diferença de respeito e ter medo? Essa é a diferença. Você não tem medo do professor ou medo do diretor, você tem respeito. Ó, a pessoa está trabalhando, ela está querendo colocar alguma coisa aqui para a gente refletir, ensinando alguma coisa legal para a gente. Você vai pegar e vai bater no professor? Tem aluno que bate, por incrível que pareça. Tem aluno até que bate no professor. Mas é uma coisa assim que a gente não precisa chegar nisso, né? De brigar, de bater. Você nunca precisa, nunca é. A agressão é o resultado, assim, às vezes, de uma conversa ou de uma discussão. A gente consegue chegar num acordo sempre conversando. E agora, se o professor bater no aluno, ele pode até perder um emprego, né? Pode perder emprego, até por muito menos, para falar a verdade. Se o professor, às vezes, maltratar um aluno, xingar ele de alguma forma e tudo mais, ele pode perder o emprego dele. Porque da mesma forma que vocês têm que respeitar o professor, nós também temos que respeitar vocês, entendeu? Então, se vocês estiverem fazendo bagunça, alguma coisa assim, é só chegar e falar, olha, para um pouco, tá atrapalhando minha aula, sei lá o quê, explica. Daí, se continuar, daí chama o diretor ou o pedagogo, né, para conversar com vocês. Daí, se não adiantar, vai para os pais. Daí tem essas situações, né? Às vezes o aluno não para com a bagunça, ou às vezes machuca algum colega, essas coisas, daí o professor tem que tomar esse tipo de atitude, né? Mas nada que o professor não consiga resolver em sala de aula. Às vezes não precisa chamar o diretor, só conversando com vocês a gente já consegue ter um acordo, entendeu? Olha, dá para dar uma maneirada na conversa, ou não pode bater no colega. Acontece mais com os pequenininhos, né? Agora que vocês estão mais velhos, você já entende melhor, né? Como que funciona. Mas acontece, até entre os adultos, né? Você já deve ter presenciado briga entre adultos. Entre dois marmanjos, como disse. Mas não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa legal. Então, por que ele disse que o castigo era paternal? Porque, vou colocar aqui, ó, porque os jesuítas estavam catequizando. Catequizando é com Z ou com S? Eu nunca lembro. Catequizando. É com Z mesmo, tá certo. Porque eles estavam catequizando os indígenas. Assim, acreditavam que poderiam uni-los como se fossem parentes próximos. Então, só porque os jesuítas estavam ensinando uma religião para os indígenas, eles iam lá e muitas vezes batiam neles, né? Muitas vezes batiam neles por causa disso. E a C aqui, ó.
Qual a crítica que o próprio texto faz sobre o modo como os jesuítas agem? A crítica que eles falam é o seguinte: os jesuítas eles tinham lavouras, né, de milho, mandioca, de alimento em geral, né? E normalmente eram os indígenas que trabalhavam. Então, no texto ele fala, né, que se os indígenas não tomassem algum castigo, eles deixavam de colher o milho, colher a mandioca, colher o alimento ali. Então, o que acontecia é que eles sofriam um castigo físico. Então, a crítica que ele faz é o seguinte: os jesuítas muitas vezes precisavam bater nos indígenas para eles fazerem alguma coisa. E isso, obviamente, não é legal, né? E por que os indígenas não faziam? Porque eles normalmente eles não queriam estar ali, né? Eles queriam estar na aldeia deles, cultuando os deuses deles. Eles não queriam saber de Jesus Cristo, Nossa Senhora. Para eles não faz sentido nenhum, né? Essa religião. É a mesma coisa você chegar num chinês que nunca, às vezes, nunca presenciou o que é o catolicismo e tudo mais, você querer falar para ele que a Igreja Católica é melhor que a religião dele. É óbvio que ele não vai gostar. Cada um tem a sua, né? Cada um tem aquilo que acredita. Então a crítica aqui, ó, vamos colocar assim, ó, a crítica aos jesuítas consiste em ter que aplicar punições para que os indígenas fizessem suas atividades. A crítica aqui está falando o quê? Que os indígenas, o indígena deixava lá espiga de milho, tudo, ficar madura demais e apodrecer no pé. Mas o indígena não estava acostumado a plantar, né? Ele não planta tanto na aldeia, ele mais caça e pesca, e colhe os frutos na floresta. Obviamente que eles faziam algumas roças, né? Mas a base da alimentação indígena é caça, pesca e a coleta dos frutos na floresta. Eles iam na floresta, coletavam os frutos, caçavam os animais, né? Peixe, paca, capivara, alguns animais que tinham na floresta. Professor, existe vaca selvagem? Vaca, na verdade, vaca é europeia, né? O bicho é europeu. Os indígenas Mas, mesmo tipo nunca assim, tinham existe visto. vaca andando pelo mato, pela floresta. Então, no Brasil, você quer saber no Brasil ou no mundo? No Brasil. No Brasil, tá. No Brasil, acontece muito de algumas cabeças de gado escaparem das fazendas, né? Daí, o que acontece? Elas acabam ficando selvagens mesmo. Então, se eles encontram, por exemplo, uma pessoa, alguma coisa assim, é normal que eles ataquem. Entendeu? Eles não aceitam mais ficar confinado, né? Então, selvagem mesmo não existe, mas existe alguns gados que escapam e vivem na natureza. Existe sim, Mas fora do dessa mundo forma. já tem, né? Então, no mundo, eu acho que não. Porque o que eles veem assim na natureza, normalmente eles caçam, né? Acontece no Brasil uma coisa engraçada. O javali, por exemplo. O javali, ele é um animal nativo da África. Só que muitas pessoas trouxeram para o Brasil esse animal, para cruzar com o porco. E o porco também é europeu, né? Europeu, Mas ali, que dá? asiático. Daí dá um animal que chama java-porco. Existe? Existe, java-porco. Aqui, ó. Não sabe se... Java-porco. Java-porco é esse bicho aqui, ó. Ele é mistura de porco com javali, ó. Esse bicho aqui, ó. Tá vendo? Ele normalmente é todo marrom. Uhum. Ele é bem diferente do porco, assim, de granja, né? Aí, ó. Ele é bem diferente, é mais peludo e tudo mais. Ó. Só que acontece, alguns desses escaparam. E hoje em dia a gente encontra ele na natureza. Só que qual que é o problema dele? O problema é que eles comem tudo. Tudo. Pra você ter ideia, esse bicho consegue desenterrar a mandioca e comer a raiz. Só pra você ter uma noção do que esses bichos fazem.
E eles são extremamente agressivos. Extremamente. Se eles veem um ser humano assim, eles atacam mesmo. E eles andam em bando, de 50, 60, até mais. Eles andam tudo em Achar um bando. desse no meio da rua, hein? Ah, cara, corre. Corre o máximo que você conseguir, sobe uma árvore, porque você não vai achar um, você vai achar 20. E eles avançam, cara. Eles têm uns dentes bem grandinhos, inclusive. Eles avançam em cachorro, avançam em tudo. Um cachorro aqui não tá muito feliz, não, porque se ele tomar uma dentada dessa, o dente dele é gigante. O dente do bicho é gigante. Olha o tamanho dele, ó. Hoje em dia é permitida a caça, né? Algumas pessoas caçam ele, porque ele não é animal nativo e ele acaba matando os outros animais também. Ele acaba com plantação de milho, porque eles andam em bandos, né? Olha o tamanho dos bichos, ó. Eles são gigantes, cara. São bem grandes, ó. Ó, olha o tamanho. Os bichos são gigantes. Então é perigoso, né? Então foi o quê? Foi o homem que trouxe para cá para o Brasil e ele acabou sendo solto na natureza. Daí como ele não tem nenhum predador, porque na África tem vários predadores, né? Tem o tigre, tem o... Tigre, É, tem mata o... tigre. Tem o leão, tem o guepardo, tem o jacaré, tem um tanto de animal que come ele, né? Aqui no Brasil não tem tanto. Aqui no máximo a onça, né? Mas a onça a gente tem muito pouco, né? Nas florestas. E ele vive mais nas plantações, né? O java-porco, ou o javali também, né? Tem os dois. Vamos lá. Aqui a 2. São quantas questões nesse pet aqui? 3. Ah, são até 3. Dá para terminar. Então vamos lá. Seu interesse pelas letras também se manifestou na produção de uma extensa obra que incluía a elaboração de poesias, sermões, cartas, peças teatrais, religiosas e a produção de uma gramática intitulada Arte de Gramática da Língua mais usada na costa do Brasil. Essa preocupação com a língua era essencial importância para a consolidação do projeto evangelizador dos jesuítas, sendo que textos e apresentações artísticas eram produzidos na língua nativa como forma de facilitar a conversação ao cristianismo, a conversão ao cristianismo. Então, o que acontece? Os jesuítas, quando eles chegavam aqui, eles tentavam compreender a língua dos indígenas, né? Então, vários jesuítas, eles conseguiam fazer o quê? Traduzir a língua dos indígenas para o português, ou para o latim e tudo mais. Então, isso facilitava bastante a comunicação entre eles, né? O texto aborda um pouco da vida do padre José de Anchieta, jesuíta que esteve em contato direto com os indígenas. Sobre o texto dos jesuítas responde: qual era a preocupação do padre? Então, o que ele tinha como preocupação que ele está falando no texto ali? Aqui, ó. O que ele tinha como preocupação? Aqui, ó. Eram produzidos na língua nativa como forma de facilitar o quê? A conversão ao cristianismo. Então, o que os padres jesuítas queriam? Converter os indígenas para o Cristianismo. cristianismo. Isso, muito bem. Então, aqui, ó. A preocupação dos jesuítas consistia em converter os indígenas em cristãos. Essa é a principal preocupação. Professor, A B aqui, ó. professor, Oi, Tá travando. pode falar. Tá Tá travando. travando? Aí, A internet tá ruim. travando a apresentação. A imagem tá travando também? A apresentação que tá travando. Espera aí. Tá, vou tirar aqui e vou colocar de novo. Às vezes volta ao normal.
Vê agora se está travando. Escreve qualquer coisa e vê se tô travando. Tá, mas não. Não. Acontece, às vezes acontece, mas depois volta. Porque essa preocupação era importante para a relação da igreja com os índios. Então, por que essa preocupação era importante para a relação da igreja com os índios? Então, os jesuítas queriam catequizar os indígenas. Então, eles chegavam lá, eles não sabiam falar o tupi, guarani ou qualquer outra língua indígena que tinha aqui. Então, eles acabavam tentando entender a língua deles, para começar a falar a língua deles. Então, falando a língua do indígena, obviamente ele vai dar muito mais atenção para você, porque você falar português e não entender nada, né? Mas Então, o lá que eles acontece? não faziam. Não... Professor, mas lá eles não faziam. Eles estudar a língua portuguesa? Porque essa preocupação era importante. Então, era importante. Não, você pode achar. Então, primeiro eles estudavam a língua dos indígenas, e obviamente eles tentavam fazer com que os indígenas prestassem. Como eles não conseguiam muitas vezes, então eles tentavam o quê? Falar a língua deles, que era mais fácil, né? Eles falar a língua deles. E falando a língua deles fica mais fácil. Então aqui, por que a preocupação é? Porque falando a língua dos indígenas seria mais fácil catequizá-los. Você falando a língua da pessoa, fica muito mais fácil a comunicação, né? Muito mais fácil. R$12,50. Professor. Professor. Eu acho que a internet dele tá ruim. Agora é 13 aqui, ó. Não, volta lá em cima, tinha travado tudo. Ai, meu Deus. É mais um Vai. pouquinho. Aí. Nossa, mas eu tava no Não, tá aí começo? mesmo. Tá travando ainda. Tira print da tela. Não, tá quase acabando. Pode tirar. Você tá no computador, né? Eu vou passar um vídeo pra você ensinando como que você tira print no computador. Tá. Pra você aprender. Eu sabia, só que eu esqueci. Ué, tem uma teclinha aí, eu falei pra você, ué. Tá escrito print Então, screen. mas o meu não tem FN, não. Ah, deve ter. Não, se não tiver FN, Não, às que é vezes só teclado tem. de... Ué, o meu É notebook. computador de mesa, né? Então, meu notebook tem essa teclinha. O FN, né? Não, tem o FN, mas tem também a teclinha print screen. Só que tá escrito em inglês, né? Tá, o abreviado, né? Tá PRTSC. Print screen. Sprint? Print screen, é. PRINTSCREEN. Ali tem mesmo. Então, só apertar ela, daí você vai lá no Paint, né? Em algum programa, ou no Word mesmo, você vai e dá Ctrl V. Daí aparece a tela. Tá. Daí aparece a tela. Vamos lá então aqui, ó. Terminar rapidão. O Conselho de Trento estabeleceu uma série de mudanças Travando de na novo. Igreja Católica. Ele responde: por que o Conselho foi organizado?
Coloca o vídeo no YouTube. Depois eu coloco o vídeo no YouTube. Professor, No vídeo não tá gravando. a sua voz tá cortando Aqui, também. ó. Para. Eu. A apresentação travou. Tá cortando a sua voz. Professor, Fala. professor. É isso que dá, não paga a luz, paga a internet. Professor, essa apresentação travou. O professor morreu. Não morri, não, velho. Você vai parar de compartilhar e compartilhar de novo, né? Vou. Desliga o microfone do Miguel. Não, na outra hora que tava com o fone ligado. Eu tava ouvindo tudo que vocês estavam falando, seus mandioca. É, Aqui pagado. agora? A internet nem sou eu que pago, seus sem vergonha. O que tá escrito aqui? Abastecimento de água para a população destinada Quem à que toda a paga cidade. então, Nossa, professor? aqui quem paga é o Félix, né? Mas por Quem que é essa esse? questão tá aqui? Félix é A o dono da minha é o meu pousada da primo que Maria. paga. Ô, professor, não é pra Aqui na escrever aí, pousada não? da Maria. Não é pra Não, vou escrever isso aí, não? escrever. Não, a resposta tá tudo errado, não tem nada a ver com essa resposta. Tava escrevendo. Não tem nada a ver isso aí. Consigo de Trento como objetivo reformar a Igreja Católica. Reformar no sentido seguinte, mudar as coisas na igreja. Por exemplo, ele criou lá os livros proibidos, ele criou também o Tribunal da Santa Inquisição, né, que levava as pessoas para fogueira, ou torturava as pessoas também. A igreja não era muito boazinha nessa época, não. Nem um pouco. Deixa eu terminar essas duas aqui para a gente encerrar. Existe 3 mudanças feitas pelo concílio. Vou colocar aqui, ó, index. Proibia livros considerados subversivos contra a igreja. Outra coisa, Tribunal da Santa Inquisição. E por último, a gente pode colocar proibição de venda de indulgências. Já tá Para aparecendo. lugar no céu. Estão conseguindo ver aí? Ou estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Qual a relação entre o Concílio de Trento e a presença de jesuítas no Brasil? Abaixa esse trem, é isso? A criação dos jesuítas foi uma ação adotada pela Igreja para que ela conseguisse mais fiéis. Então, Professor. Eu. Aqui.
Pode falar. Se você quiser comprar um abacaxi, tá descendo o carro do abacaxi aí, ó. Tá descendo? Então, deixa eu Tá. terminar essa aula, eu vou comprar abacaxi, então. Comprar abacaxi. Aqui não chegou ainda, não. Já que passa aqui na frente da Maria. Se eu escutar giripoca vai piar, vai, aí é abacaxi. Aí você pode saber. E aí, copiaram ou não? Ainda não. Já que vocês só Tá na copiam B. as questões, Tá na B, mesmo. tá na B? Você faz Vamos, uma então. resposta tão grande. Pessoa tira print aí e manda no meu WhatsApp, por favor. Ah, não, Jack, daí não. Pera aí, deixa eu só parar de gravar. Deixa aqui. Deixa eu só interromper a gravação aqui. Porque senão vai aparecer um vídeo de